Olá, como vocês estão? Quanto tempo, hein? E aí, como que tá a reclusão de vocês? Tá difícil, né? Eu tô gravando essa aula primeiro como uma sugestão da gente não perder esse ritmo, porque vocês sabem que nós só estamos de férias, né? Mas esse férias é só um nomezinho dado para a gente ter que ficar em casa. Não é aquelas férias comuns que a gente pode divertir, enfim, como é no meio do ano. É uma situação totalmente atípica, o mundo inteiro nunca passou por uma epidemia como essa que nós estamos vivendo. E pelas informações que a gente vê por aí, essa situação não vai acabar tão cedo. Então, é um primeiro teste, ao mesmo tempo é uma aula de revisão para a gente retomar aí aos poucos. Se todos vocês quiserem, a partir do dia 13, né? Ou seja, eu vou disponibilizar essa aula para vocês dia 3, hoje é dia 2. A partir do dia 13, a gente não sabe como que vão ficar as coisas. E eu fico pensando como que vai ser o ensino de vocês, porque todas as escolas, os colégios particulares, eles já começaram com a aula remota. Então, por que não, né? Não é obrigatório esse primeiro momento, lembrando que as férias oficiais vão até dia 12, né? Até lá muita coisa pode acontecer, mas é uma forma aí de vocês fazerem um exercício em casa, tá bom? Eu vou revisar a aula de soluções sobre concentração que nós vimos antes de tudo. Essa revisão, desculpa aí a falha, essa revisão é sobre a matéria que nós vimos antes disso tudo acontecer, né? Soluções, concentração. É aquela aula prática. Bom, para a gente recordar, né? Vamos retomar o conceito básico de que concentração se refere à quantidade do soluto. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. É a quantidade do soluto, né, aqui representado pelo açúcar, numa determinada quantidade de solvente. E aí, vocês lembram o que a gente fez na aula prática? Bom, nós usamos a seguinte metodologia. Nós pegamos, né, 3 beckers, colocamos 100 ml de água neles, e nesses 100 ml, o primeiro becker nós colocamos 2,5 gramas, no becker 2, 5 gramas, e no becker 3, 7,5 gramas. O soluto que a gente usou, ou seja, a substância que nós utilizamos, é o sulfato de cobre. E aí, vamos classificar nossas soluções? Vocês lembram? São 3 tipos. Nós temos as soluções insaturadas, as soluções saturadas e as soluções supersaturadas. Eu peço a vocês para retomarem esses 3 conceitos, lembrando aquela atenção especial para as reações supersaturadas, porque as reações supersaturadas, elas são consideradas saturadas com o corpo de chão. Lembram disso? O primeiro cálculo que nós fizemos foi com o título, né? O título ele vai relacionar o número de unidades de soluto, né? A substância que vai dissolver, por isso que está aqui, ó. A substância que vai dissolver, que vão estar presentes em 100 unidades de volume de solução, tá? Essa concentração, ela é representada por essa letra, é uma letra grega chamada tau. Vamos recordar a solução número 1. Então, o que nós fizemos? Aqui está o título, eu não consegui colocar essa letrinha aqui, tá? Mas aqui está representando o tau. Eu tenho 2,5 gramas que está se referindo ao soluto, tá? Aqui embaixo, 100 gramas
da massa do solvente mais 2,5 gramas da massa do soluto. Vamos calcular qual que é o resultado? 0,02. O que a gente pode observar aqui? No título, enquanto eu coloquei todas as unidades ali, ó, da massa do soluto, a massa do soluto mais a massa do solvente, no resultado não tem unidade. Então, aqui, especificamente, vocês não precisam se preocupar com a unidade. E aí, agora, nós vamos ver a concentração comum. A concentração comum, como vocês podem ver aqui na minha setinha, deixa eu pegar aqui uma outra caneta. A concentração comum, representada pela letra C, é a massa do soluto dividido pelo volume. E estão aqui todas as unidades, tá? Fiquem atentos a essas unidades. Olha a unidade de concentração, tem uma setinha enorme aqui, ó. Unidade de concentração. Diferente do título, a concentração comum e a próxima que a gente vai ver, que é a concentração em mol, elas exigem a unidade. E aí eu deixei aqui para vocês um exemplo de concentração, né? Quando tem 1 grama de solução para 1 ml. Uma coisa que é importante a gente lembrar, e eu gostaria que vocês fizessem a revisão, é da conversão, tá, gente? Quando eu estiver pedindo litros, eu tenho que converter ml para litro. Não se esqueçam disso, por favor. Vamos fazer o cálculo, então, de concentração. Seguindo aquela fórmula, né? Então, eu peguei o C, que representa concentração. Aqui eu tenho a massa do nosso primeiro soluto, do soluto 1. E embaixo eu tenho o volume. Nós usamos 100 ml, lembra lá na metodologia? Nós usamos 100 ml. E a unidade é em litro. Então, eu fiz a conversão ali, é essa atenção que eu quero que vocês tenham, tá bom? Faça um cálculo aí. Qual será o resultado? Já fizeram? A concentração vai ter que ser 25 gramas por litro. Vejam que eu coloquei unidade. E aí, vocês acertaram? E agora foi o último cálculo que nós fizemos. Nós vamos agora ver a concentração mol por litro, também chamado de molaridade. Só para a gente lembrar, molaridade é a concentração da quantidade de matéria. A quantidade de matéria está aqui, gente, N. Lembram disso? A quantidade de matéria pelo volume da solução. Bom, como que a gente faz? Esse é o cálculo, assim, não é mais complexo, é que ele não é direto. Aqui a gente precisa usar 2 cálculos, tá? Então, vamos começar pelo primeiro passo. O primeiro passo é achar o número de mol. Achar o número de mol de quem? Achar o número de mol do sulfato de cobre, que é a nossa... a nossa substância, o nosso reagente. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, 159,6 gramas por mol é a relação de mol da massa da substância sulfato de cobre, tá? O que é N? Voltem aqui, ó. N, aqui, ó, é a massa do soluto. Qual é a massa do soluto? Aquela primeira solução que nós fizemos. Nós pegamos quanto dessa massa? 2,5. Dividido pela massa molar. O que é essa massa molar? Eu vou lá na tabela periódica
e vejo a massa de cada um dos elementos. Eu vou ver a massa do cobre, eu vou ver a massa do enxofre e eu vou ver a massa do oxigênio. Eu vou somar toda essa massa e aí, então, eu vou encontrar esse valor aqui, ó. Pode dar uma pequena diferença quem for arredondar, mas aí não tem problema, tá? Mas tem que ficar muito próximo desse resultado. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse primeiro cálculo, né? Coloquei na fórmula, olha, bonitinho, igual tá aqui, ó, tá vendo? É a mesma aqui, ó. Certo? E aí, eu usei a calculadora para fazer, lembrando a vocês que na nossa prova presencial, vocês não vão poder usar a calculadora. E o resultado deu 0,01 mol. Veja que aqui também é importante a unidade, vocês não podem esquecer da unidade. Número é matemática. Química, eu preciso que vocês utilizem a unidade, ok? Bom, esse foi o primeiro passo. E só para lembrar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, na hora que eu postar o vídeo, vocês lá no feed vão colocando a dúvida de vocês e eu vou respondendo. Combinados? Bom, o segundo passo vai ser calcular então a concentração, ou seja, calcular a molaridade. Para isso, deixa eu mudar minha caneta aqui para não ficar muito confuso para vocês. Para isso, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula aqui de cima, que é o número de mols do soluto. Gente, aonde que está o número de mol do soluto? N dividido pelo volume da solução. Qual que é o volume da solução? Aquela quantidade que nós utilizamos, 100 ml. Então, na hora de montar, ficou assim, ó. Veja que o N eu transferi o valor que eu achei no primeiro cálculo. 0,1, fiquem atentos novamente. Aqui eu converti 100 ml para litros. E aí, já fizeram o cálculo? Acharam o valor? E aí, deu certo? Espero que vocês tenham acertado. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu deixo aqui para vocês um mapa mental. Eu peguei do Brasil Escola, tá? Esse mapa traz um resumo de tudo que nós vimos. Então, fiquem atentos aí que pode ajudar vocês aí no cálculo. Tá tudo no slide, mas aqui tá tudo condensado numa única informação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima, pessoal!